Podcast Show em Vendas com César Frazão. Fala, time de vendas, campeão, bora vender! Você já ouviu falar das fases da compra? Deixa eu te explicar melhor o que isso quer dizer e onde você entra nessa história. Assim como existem as fases da venda, as etapas da venda, os passos da venda, que você certamente já ouviu falar, existem também as fases da compra. A compra é um processo estruturado e você, vendedor, entra em um momento determinante nesse processo. Portanto, esse é um podcast muito importante e eu peço que você compartilhe com seus colegas, com a sua equipe, com a sua empresa, porque ele pode trazer clareza e você entender melhor por que está perdendo vendas para seus concorrentes. Vamos lá então. O processo de compra, nós podemos dividi-lo em 6 fases. Preste bem atenção, papel e caneta na mão, vai visualizando o que eu vou te falar, eu vou desenhar para você. A primeira fase, o cliente tem um problema ou uma necessidade ou um desejo, enfim, uma vontade, ele precisa comprar. Então essa é a primeira fase, a necessidade, a demanda. Se não houver demanda, se não houver necessidade, não tem venda. A menos que o vendedor crie essa demanda, crie essa necessidade. Mas de qualquer forma, essa será a primeira fase. Então o cliente tem um problema, tem uma demanda. A segunda fase da compra, o cliente vai pesquisar no mercado o que ele tem de opções para resolver esse problema que ele tem, essa necessidade dele. Então, a segunda fase da compra, ele vai pesquisar no mercado, ok? Normalmente, Google, agenda, pedir indicações, ir ao mercado, e aí vai pesquisar e levantar as informações. A terceira fase da compra, ela acontece imediatamente à segunda. Ele vai comparar as opções. Então veja que ele foi, por exemplo, no Google, pesquisou 3 empresas, ligou nessas empresas e nessa terceira fase ele vai comparar as opções. E quando eu falo comparar as opções, não é só comparar o preço. Ele vai comparar o atendimento, ele vai comparar a rapidez, ele vai comparar a simpatia, ele vai comparar o prazo de entrega, a logística, onde a empresa fica, se a empresa é confiável ou não. Ele vai fazer a comparação geral da percepção que ele teve daquela cotação. Depois que ele comparou, ele vai para a quarta fase, que é comprar. Ele escolheu uma dessas empresas e fez a compra. A quinta fase, ele vai usar o que comprou. Ele vai colocar em ação, vai colocar em prática, vai consumir aquilo que ele comprou. E a sexta fase, ele vai avaliar se a experiência foi boa ou não. Se valeu a pena, se deu certo, se estava gostoso, se era mesmo aquilo que o vendedor prometeu. Enfim, ele vai experimentar o que comprou. Se deu tudo certo, volta à primeira fase. Vai iniciar um novo processo, uma nova fase de compra. Eu vou repetir então, e eu queria que você acompanhasse comigo, contando nos dedos da sua mão, porque fica mais fácil de você memorizar. Nós temos pessoas ouvindo podcast no carro, no trânsito, no transporte coletivo. Então, se você não tiver com papel e caneta em mãos, acompanhe contando nos dedos. Se você tiver com papel e caneta, por favor, anote. Vamos lá. Primeira fase, o cliente tem um problema ou uma demanda. Segunda fase, ele vai pesquisar as opções que tem no mercado. Terceira fase, ele vai comparar as opções, os atendimentos, as cotações que ele fez. Quarta fase, ele decide por uma delas e compra. Quinta fase, ele vai usar o que comprou. E sexta fase, ele vai avaliar se a experiência foi boa ou não. Se foi boa, provavelmente a empresa fidelizará esse cliente e ele comprará novas vezes. Se a experiência foi ruim, o processo acaba aí e a próxima compra ele vai fazer com outra empresa. Muito bem. Agora, onde você entra nessa história toda? Peço perdão, vou recapitular mais uma vez, só que agora preste muita atenção que eu vou mudar um detalhe. Acompanhe aí comigo. Primeira fase, o cliente tem uma necessidade, um problema, uma demanda. Segunda fase, ele vai pesquisar no mercado as opções que tem para resolver esse problema. Terceira fase, ele compara as opções. E é aí, meu amigo, minha amiga, que você entra. Antes dele chegar na quarta fase. É nesse momento que ele está comparando as opções que você tem que dar o seu show. Que você tem que ser vendedora, vendedor. Mostrar o seu diferencial. Fazer a diferença. Porque até como nós falamos no podcast anterior, se você não ouviu, não perca, volte lá. Ele chama Como Agregar Valor ao Seu Produto ou Serviço. É nesse momento que você tem que agregar valor e mostrar que o seu é melhor do que o seu concorrente. Que você é a melhor opção, você é a melhor escolha que tem no mercado, mesmo não sendo a mais barata talvez.
Então é aí que você tem que marcar sua presença, fixar seu nome na frente do cliente e pode até dizer coisas do tipo: meu amigo, talvez o senhor encontre até mais barato aí no mercado, mas ninguém cuidará do senhor como nós vamos cuidar aqui na empresa. É aí que você tem que falar que você é a melhor escolha, que será a melhor experiência. É onde entra atendimento, gentileza, simpatia, cortesia. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhor ou senhora, com licença, por favor, obrigado, me desculpe. Sorriso no rosto, entusiasmo, convicção. É aí que acontece a venda. E aí, com tudo isso, o cliente escolhe você e segue o processo normal. Então, o momento das comparações é o momento da venda. Dê o seu show. Uma coisa é passar preço. Uma coisa é passar uma cotação. Uma coisa é enviar uma proposta. Outra coisa é vender. Vender. E a venda precisa de você. Você precisa se jogar na venda com entusiasmo. Só assim fará toda a diferença. Pessoal, espero ter ajudado a clarear o porquê que você vende, o porquê que você não vende e que com isso você colha muitos frutos aí na sua empresa. Muito obrigado, boas vendas e sucesso a você. Você ouviu Show em Vendas com César Frazão.